Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para deixar antes de nós dormir uma palavra da parte de Deus. Uma palavra a qual eu ministrei umas horas antes na igreja aqui em Giruá, na região noroeste, que é a igreja Jesus Cristo para Todos, do meu amigo Pastor Enio, aonde o Senhor despertou a igreja, assim como eu, para focar em Jesus, dar ênfase a Jesus. Então eu quero também estar compartilhando essa mensagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo de número 26 a seguir. Uma palavra demais conhecida aos leitores da Bíblia Sagrada. Mateus, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 26, que diz as Escrituras: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir-te com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu estava, durante essa semana, pedindo para o Senhor uma palavra para ministrar nessa igreja a qual eu mencionei, e o Senhor me deu esta palavra, e parece uma palavra muito escutada, uma mensagem, né, e muito conhecida por todos. Mas só que o Senhor fez eu despertar, através do Espírito Santo, algo que passa desapercebido. Quando você começa a ler sobre que Jesus anda por cima do mar, as pessoas muitas vezes dão ênfase sobre este acontecimento de Jesus e também do próprio Pedro, que teve coragem, audácia de dizer: Senhor, se é tu mesmo, manda-me eu ir-te contigo sobre as águas. Então Jesus, ele escuta isso e diz: vem. Uma palavra gerada de Jesus, uma simples palavra pequena, vem. Eu costumo dizer que Pedro, ele não anda simplesmente pela água, mas literalmente por uma palavra saída da boca de Jesus. Só que o grande problema que aconteceu, quando Pedro ele vai ao encontro de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele começa a dar ênfase para o vento e para a água que estava agitada. E quando ele começa a dar ênfase e prioridade a isso, automaticamente ele tira os seus olhares de Jesus. E ele começa a se afundar. Quando ele começa a se afundar, ele começa a gritar: Senhor, salva-me! E Jesus Cristo, pegando na mão dele e olhando para ele, disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E a Bíblia diz que eles voltaram para o barco e houve uma grande bonança. E os outros discípulos o adoraram. Mas a grande questão que o Senhor quer conversar comigo e contigo neste momento e nessa noite é o seguinte: quando eu e você estamos passando lutas, dificuldades, tristezas, angústias, opressão, depressão, tribulações, tempestades que muitas das vezes balançam o barco da nossa vida, muitas das vezes atacam em nós, a preocupação de Jesus é:
aonde os seus olhares estão fitando. Se é na presença de Deus, se é em Jesus Cristo, ou se é nos problemas e nas dificuldades. Quando eu e você continuar, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando eu e você continuar dando ênfase, olhando mais para os nossos problemas, as nossas lutas, nós tiramos o nosso foco, nós tiramos os nossos olhares de Jesus. E quando isso acontece, tenha toda a certeza, assim como Pedro, eu e você começamos a afundar na nossa vida. Começamos a lutar da nossa maneira, do nosso jeito, sem direção de Deus, e começamos a bater cabeça, porque simplesmente Jesus disse, vem, e quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós damos mais importância ao que nós estamos vivendo, o que está nos oprimindo, que é as nossas lutas, e assim nós começamos literalmente a se afastar de Jesus. Mas por incrível que pareça, Jesus Cristo, vendo que Pedro estava se afundando, mesmo assim ele socorre Pedro. É da mesma forma comigo e contigo. Deus permite muitas coisas acontecer na minha e na sua vida, porque eu aprendo, é o céu que tem que governar a minha vida, não a terra. E quando Deus permite, nós temos que entender, Deus, Ele nos dá ordem, passamos para o outro lado, a mesma coisa que Jesus falou para os seus discípulos, passamos para o outro lado da margem. Jesus, Ele dá uma ordem, Ele não pede favor. E quando Ele dá essa ordem, os discípulos vão, mas vão meio contrariados, porque da outra vez, da outra tempestade, Jesus Cristo estava no barco, estava dormindo. Só que agora, Jesus Cristo não, aos olhos físicos dos discípulos, não estava no barco, mas Jesus deu uma ordem. E eu aprendo com o Senhor que quando Deus dá uma ordem através de Jesus Cristo, a responsabilidade de cuidar da minha e da sua vida é de Jesus. Uma simples palavra que ele gerou dizendo, vem, para Pedro, estava dizendo, Pedro, vem que eu estou cuidando da sua vida, da sua casa. Sabe, o interessante de tudo é que Jesus sabe do que eu e você precisamos. Ele sabe o que eu e você necessitamos. Mas o que Jesus quer que você entenda é que nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. Jesus quer que você entenda, assim como eu, que quando nós buscarmos a presença dEle, nós não vamos buscar Ele porque Ele nos dá as coisas, mas porque Ele é Senhor das nossas vidas. Quando nós começamos a aprender a entender isso, tenha toda a certeza, Ele fará maravilhas na sua vida. Foi assim com Pedro. A Bíblia não relata como eles voltaram para o barco, se voltaram andando, flutuando. Aí é um silêncio nessa mensagem sobre isso. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, houve uma bonança. Sabe, o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, Deus quer trazer bonança. Mas para isso, eu e você temos que continuar olhando para Jesus Cristo. Pastor, mas está difícil o que eu estou passando. Pastor, a porta de emprego não se abriu ainda. Pastor, a enfermidade está assolando a minha casa, está assolando a minha família. Pastor, a opressão, a depressão, as drogas estão envolvendo meus familiares. Mas Jesus pede, olhe para Ele. Quando você começa a olhar para Jesus, Ele começa a tirar as dificuldades, tirar as lutas e começa a te fortalecer, te dando sabedoria e discernimento para você direcionar a sua vida na presença dEle. E Jesus Cristo, Ele separou 12 discípulos íntimos dele. E eu e você.
Muitas das vezes falamos que temos intimidades com o Senhor, mas sabe quando nós sabemos que temos ou não? Quando Deus nos prova, quando Deus permite vir a tempestade no nosso barco chamado vida. Aí Ele quer ver se você vai desabafar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, ou se você vai entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto com o Senhor ou para o Senhor. As lutas, as dificuldades, eu aprendo, nunca servirão para mim e para você se afastar de Jesus, mas se aproximar, ter intimidades, é aonde que as pessoas verão nas nossas vidas o quão grande é Deus sobre nós. Então, nesse momento, eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Então, você que está cabisbaixo, triste, decepcionado, sem esperança, Jesus pede para você, neste momento, nessa noite, através de mim, sendo direcionado pelo Espírito Santo, comece a olhar para o céu, de onde vem seu socorro. Tire seus olhos numa visão terrena, comece a olhar as coisas celestiais do alto. Porque é lá que Deus derrama as bênçãos sem medidas. Mas o segredo de tudo nessa passagem, para acontecer esse milagre de Jesus, junto com Pedro caminhar sobre as águas, e Pedro especialmente caminhar sobre as águas, foi ele colocar os olhos em Jesus. Então o segredo de eu e você vencer obstáculos, dificuldades, é não tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu findar de noite. Que Deus abençoe seus familiares. Que Deus abençoe a sua vida. E tenha toda a certeza, não tire os olhos do Senhor. Ele continua olhando para mim e para você. Ele continua a expectativa que você, no meio dessa luta, vai continuar olhando para Ele, que é contigo e comigo. Um grande abraço do pastor José Albiratã, que Deus abençoe esta noite, em nome dele, Jesus.